Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês na nossa segunda edição do Clube do Livro. Dessa vez para falar sobre Amor Líquido, de Bauman. E vou só esperar o meu convidado de hoje, o professor Dimitri Soares, entrar aqui na live para a gente já começar a nossa conversa. Esse livro, eu tinha feito a leitura dele há um tempo atrás. E quando eu pensei em fazer um clube do livro, foi um dos primeiros livros que eu pensei em trazer o debate. Que eu acho ele de uma atualidade na perspectiva de ver como a interação e os laços humanos eles estão tão frágeis, como o próprio Bauman cita, e tentar ver dentro do universo jurídico as consequências dessa liquidez dos relacionamentos modernos. Deixa eu só ver aqui se o professor Dimitri, ele já conecta. Oi, minha amiga Kari. Ó, o professor Dimitri já entrou. Eu vou convidar ele aqui para a live. Mas pode participar, mesmo quem não leu, Kari e outros que estão presentes, mas podem interagir com a gente, que a ideia é essa mesmo. Sempre que der, eu vou ficar lendo as perguntas. E boa noite, meu amigo Dimitri. Como você está? Ô, Patrícia, boa noite. Eu estou muito melhor agora, né, nesse papo da gente. Que maravilha conversar com você. Eu estou muito feliz da gente fazer aqui uma live. Que não seja uma live tão técnica, né? Porque normalmente a gente fica vinculado a essas coisas que já nos ocupam no dia a dia. Então eu estou realmente ansioso. Fiquei muito ansioso por essa nossa conversa, sabia, Patrícia? Por várias razões, né? Primeiro porque era com você, né? Você é uma das professoras assim mais digamos assim, mais completas e mais robustas dessa nova geração que a gente tem aqui no Nordeste, né? Eu tenho acompanhado há muito tempo, nós somos amigos há muito tempo, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu crescimento exponencial, a sua dedicação profunda ao direito, sobretudo ao direito de família, e com mais ênfase ainda ao direito das exceções, né? Me arriscaria a dizer, sem ser nenhum favor para você, Patrícia, que talvez você hoje seja uma das maiores autoridades em direito das sucessões que a gente tem no Nordeste, e são méritos seu e do seu trabalho. Mas, assim, eu estou muito feliz de a gente falar sobre um livro tão complexo, né? De participar desse seu projeto, que eu adorei o nome, né? O nome ficou charmoso, né? Clube do Livro aqui na internet, uma coisa maravilhosa. Eu queria começar te agradecendo, né? Deixar você explicar como é que funciona para quem está vendo pela primeira vez. Mas dizer que eu estou assim, com o coração preenchido, muito alegre pelo seu convite e muito alegre pelo tema que a gente vai conversar aqui. Nossa, a alegria é só minha. Toda admiração é completamente recíproca. Nós partilhamos várias ideias dentro do grupo de pesquisa, nos congressos que sempre acabamos participando junto por causa do interesse em comum, né? Principalmente pelo direito de família. E tê-lo aqui, né? Quando eu pensei nesse clube do livro, que eu pensei no livro do Amor Líquido, tem livros que imediatamente me associou à imagem de uma determinada pessoa. E aí eu fui direto, quando eu fiz o convite, eu já disse, ó, eu queria que você conversasse comigo sobre esse livro, porque eu sabia que as suas impressões, as suas considerações sobre o direito de família serão muito enriquecedoras. Então, para a gente não perder muito tempo, eu não vou aqui, é um bate-papo informal, vou cometer a gafe de não apresentar Não, 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 não. o seu currículo, meu amigo, mas só para situar aqui, a ideia do Clube do Livro é trazer sempre um livro não jurídico, não necessariamente de literatura, tanto é que o Amor Líquido é um livro de sociologia, filosofia, a quem classifique ele dessa maneira, e a partir dessas leituras não jurídicas, a gente poder tratar um pouquinho desses assuntos sob o viés, especialmente do direito das famílias. E, então, nada melhor do que falar de direito de família do que falar sobre os laços afetivos, o amor, e esse amor líquido na visão de Bauman. Então, só para a gente começar a situar quem não conhece a obra ou quem não teve a oportunidade de ler o livro, o que significa essa liquidez, né?
Bauman traz uma ideia de que as relações humanas, isso não só as relações familiares, mas as relações sociais, inclusive as nossas relações com terceiros, com estranhos, elas estão ficando cada vez mais frágeis, mais flexíveis. E isso gera uma certa insegurança nos relacionamentos. E com relação aos estranhos, ele fala até na perda da humanidade das pessoas em se relacionar com o outro. Mas a gente vai deixar esses relacionamentos estranhos de lado e vai focar um pouquinho mais nessas relações familiares. E aí eu queria, aproveitando já o merchan, que eu não poderia deixar de fazer, que tem tudo a ver com a nossa live, aproveitar o tema que maravilha. da fragilidade dos que relacionamentos. Surpresa, olha. Da fragilidade dos relacionamentos familiares e falar e mencionar o livro do professor Dimitri, A Crise no Direito de Família Codificado no Brasil. E aí não me veio à mente, será que essa liquidez ela não poderia ser entendida como uma crise na relação familiar? O que é que você acha, meu amigo? Olha, você me coloca numa situação difícil, Patrícia, porque se a gente de repente for colocar para fora tudo que a gente acha no que diz respeito às transformações da relação de família, vão dizer que a gente é pessimista e que talvez a gente tenha um olhar de decepção sobre as relações afetivas, que isso é uma coisa também muito comum, ou que nós somos traumatizados, alguma coisa aconteceu. E não é nada disso. Inclusive, uma das coisas que eu tinha aqui tentado lembrar para poder conversar contigo é que a teoria da psicanálise, já que a gente está discutindo um livro, vamos entrar por onde a gente pode ir, né? A teoria da psicanálise ela é muito densa nessas análises, nessas perspectivas, mas ela talvez seja um pouco repetitiva no que diz respeito à aferição da lógica da família. É como se as coisas funcionassem muito assim, você tem que sempre procurar razão para entender porque não deu certo. Né? Quando dá certo, ninguém se preocupa muito, né? Mas por que não deu certo? E no direito de família, a gente vê que a regra é não dar certo. Né? Infelizmente, né? Seria maravilhoso, Patrícia, se a gente conseguisse dizer que a regra é dar certo, mas não é. Poucos são os casais que dão certo. E desculpe, eu estou com a voz um pouco assim, porque eu passei a tarde no outro evento, eu te falei, né? Só para pedir desculpa para você e para quem vai assistir agora, está assistindo e vai assistir depois. No direito de família, a gente trabalha muito com o que não deu certo. Se deu certo, provavelmente não precisa de direito de família, ou precisa muito pouco, porque as demandas para os casais que funcionam bem são demandas bem menores, né? São poucas. No dia a dia, a gente trabalha com demandas, né, para pessoas que têm problemas, realmente não conseguiram se estabelecer afetivamente. E o livro de Bauman, ele vem para dar um reforço muito significativo nessa perspectiva de que a família ela vive em ciclos. Eu tenho trabalhado muito esse tema, sabe, Patrícia? Nós vivemos em ciclos afetivos e familiares. E esses ciclos podem ser duradouros ou podem ser mais curtos, mais enxutos. Tá? Às vezes, nós temos vários ciclos afetivos ao longo da vida. Isso é natural. Isso é muito normal, né? Isso faz parte da nossa existência. E, infelizmente, o direito de família que a gente tem na nossa codificação. É difícil a gente não falar tanto do direito de família, né? Mas já que você perguntou, o direito de família que a gente tem na nossa codificação, ele é um direito de família daquela geração pré-moderna, em que as coisas eram certas e definitivas, ou seja, os nossos avós e talvez os nossos pais, ou eu que sou mais velho do que você, Patrícia, na época que eu era criança, talvez quando eu for na minha primeira infância, nós vivemos numa época em que as coisas eram certas, né? Minha avó, ela dizia, olha, isso aqui é assim e é assim. Meus pais diziam, as coisas funcionam assim e vão funcionar assim. Porque na geração deles, desculpa, havia uma certa segurança e uma estabilidade na convivência humana, nas relações pessoais, que havia até uma antecipação. É lugar comum, mas eu não vou fugir de dizer isso, né? As pessoas casavam para ficar juntas o resto da vida. Isso hoje, aos nossos ouvidos contemporâneos, pós-modernos, né? Isso é uma coisa raríssima de acontecer, né? Existe uma estatística que eu gosto muito de trabalhar, e eu vou te devolver a palavra, Patrícia, eu quero ouvir também tua opinião sobre isso. Existe uma estatística que eu gosto muito, né, que diz que, em média, todo mundo vai casar pelo menos 2 vezes, né? Isso é uma estatística do IBGE.
aqui pelos dados da análise do registro público no Brasil. Quer dizer, se todo mundo vai casar pelo menos 2 vezes, significa dizer que aquela história, que daqui a pouco eu queria aprofundar um pouquinho, da teoria do amor romântico, né, que é um tema que eu trabalho muito com meus alunos em sala de aula de graduação e pós-graduação, ela está certa, né? Nós não vamos encontrar o príncipe encantado e a princesa maravilhosa que vai nos ajudar para o resto da vida. Então, para ser um pouco objetivo e te devolver a palavra, Patrícia, o direito de família, ele ainda, infelizmente, do ponto de vista codificado, ele ainda está preso a uma perspectiva pré-moderna, ou seja, uma perspectiva em que as coisas funcionavam rigidamente, em que as coisas eram definitivas, as coisas funcionavam, digamos assim, para o resto da vida. E, infelizmente, ou felizmente, talvez, para mim, felizmente, essas mudanças, elas são mudanças que vêm para favorecer a felicidade, busca da autonomia, realização pessoal das pessoas. Quando eu escrevi esse livro aí, que você fez um favor imenso de mostrar, que eu adorei, obrigado. Quando eu escrevi esse livro lá, foi minha tese de doutorado, a minha percepção foi e está cada vez mais clara de que a gente tem um hiato, um distanciamento da norma codificada. Ou seja, esse direito de família que existe aí, no Código Civil, ele não serve mais. E eu tenho dito isso exaustivamente nas palestras, manifestações, comunicações orais que eu tenho tido a oportunidade de fazer. E nessa pandemia a gente tem feito isso muito, que é bom. Mas esse direito de família que está aí, ele não serve mais, né? Por quê? Porque, dentre outras razões, a sociedade é líquida, no termo exato constituído por Bauman. Agora, isso talvez seja uma visão pessimista, para uma sexta-feira de noite, né? Quem estiver em casa aí nos assistindo, talvez não goste muito de saber disso, que provavelmente o relacionamento afetivo das pessoas não vai durar muito. As pessoas não gostam de entrar nessa temática, mas a gente que vive essa realidade, e eu vivo muito isso também por conta da advocacia, a gente sente que isso é uma verdade, é uma coisa muito forte, e que talvez seja necessário encarar com mais normalidade. Então, quando eu falo de crise do direito codificado, é esse distanciamento, né? O direito, ele não representa mais o que acontece na família, porque a família tem mudado muito. O que é que você acha, Patrícia? Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, Você acha que esse código ele nos representa, digamos assim? completamente não. Assim, apesar de algumas poucas alterações que foram implementadas, eu sempre deixo muito claro na sala de aula que a gente não pode esquecer qual a origem do texto. Né? Se a gente pensar que o texto inicial desse código é do início da década de 70, a gente pensa como ele, e apesar de todas as alterações durante o processo legislativo extremamente longo, né, porque foi do início da década de 70 até 2002, com a Constituição no meio para embaralhar ainda mais toda a concepção, principalmente do direito de família, a gente já tem um código que nasce velho. E nasce completamente dissociado da realidade social onde ele está inserido. Então, é óbvio que ele não vai conseguir dar as soluções adequadas aos conflitos. E cada vez mais esse distanciamento da realidade e da nossa legislação, ele fica cada vez mais patente. Bauman fala no livro, e aí eu acho curioso, porque ele faz um comparativo dos relacionamentos antigos com os relacionamentos novos, e até a nomenclatura que ele gosta de identificar os relacionamentos é diferente. Ele fala que os relacionamentos antigos são relacionamentos e que teriam a característica de serem do elemento sólido. E ele faz analogia com pontes, porque as pontes, elas são rígidas, elas unem duas pessoas de uma maneira muito inflexível, e aquela realidade ela não se altera, ou não se alteraria com facilidade. Enquanto hoje as relações são em rede, fazendo essa conexão, inclusive, com a virtualidade, da conexão e desconexão, da facilidade de se constituir e desconstituir relacionamentos, e fala, inclusive, que essas redes acabam sendo comparadas ao elemento líquido, porque o líquido, onde ele foi inserido, ele tem a facilidade de se moldar ao ambiente onde ele está. E aí ele tem a facilidade também de evaporar e sumir, e deixar de existir. Então, eu acho interessante essa perspectiva, e aí
eu sempre, quando falo em crise, automaticamente me vem a referência às discussões que existia durante a tramitação da lei de divórcio. Já que existe, que a gente tem um direito de família que por muito tempo, e até hoje, a gente vê a dificuldade de se promulgar leis atualizadas que tratam principalmente de assuntos polêmicos em razão da grande bancada religiosa que a gente tem no nosso Congresso Nacional, e que isso acaba repetindo o que já vem de muito tempo, que é a grande influência religiosa no direito de família. Aquela ideia de que o que Deus uniu, o homem não separa, que o casamento é para a vida toda, até que a morte os separe, né? Essa ideia foi muito. A ideia do divórcio foi muito combatida, porque na década de 70, as pessoas diziam que aceitar a dissolução do casamento era aceitar o fim da família. Tanto é que a lei, para ser aprovada, ela estabeleceu uma série de restrições de causa, de tempo, justamente como se as pessoas elas que decidiram não estar mais juntas, elas precisassem de um tempo de amadurecimento, e como se o relacionamento acabasse por um único motivo, e não por uma série de circunstâncias que acabam minando o afeto entre as pessoas, a frustração, inclusive, das próprias expectativas. Então, eu sinto muito também presente, muito forte, essa crise no sentido não de ser necessariamente o fim da família, como eu esqueci até o nome do autor que fala sobre isso, ele fala do fim da família, mas eu não acho que seja o fim da família. Talvez seja a remodelação da família, a nova estruturação. Tanto é que, se a gente comparar a família do Código de 16 e a família pós-Constituição de 88, a gente já vê uma grande diferença. A família enquanto instituição, que era o do Código 16, que a família em si, ela era muito mais importante do que seus membros considerados individualmente, e hoje a gente tem a perspectiva mais humanista, mais personalista, de ver a família como um instrumento para a realização das pessoas. Então, a gente vê toda essa mudança do perfil essencialmente patrimonialista para uma tentativa de sempre observar o direito pela perspectiva da dignidade, das questões existenciais, de você de conceber outros modelos de família, que não só o modelo advindo do casamento, como era antes da Constituição. E aí, eu queria aproveitar e ler um trechinho aqui do livro para fazer uma provocação a você. Tá. A gente, além dessa distinção da família, do modelo, da estrutura, das funções e finalidades, a gente pode começar a falar em alguns modelos, até hoje mesmo, que não são tão aceitos, como a chamada iFamily, que o professor Conrado Paulino descreve no seu livro. Aquelas famílias que são completamente virtualizadas. Mas será que a gente poderia reconhecer nesses relacionamentos exclusivamente virtuais um modelo familiar? Então, ele diz assim, o Bauman chega num trecho do livro que ele diz, ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, né, o compromisso a longo prazo, os relacionamentos modernos, eles parecem feitos sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. E aí ele fala, inclusive, da facilidade de se romper um relacionamento virtual, porque você pode simplesmente apertar, quando quiser, a tecla deletar. E aí eu queria ouvir de você, o que é que você acha
do que o Conrado Paulino fala dessas iFamilies, dessas famílias virtuais. Será que a gente pode chamar esses relacionamentos exclusivamente virtuais de família? Patrícia, eu vou tentar te responder, mas antes você vai me permitir fazer uma rápida digressão sobre a questão da teoria do amor romântico. Mas eu queria dar um abraço aqui, que a gente não pode deixar de abraçar, porque eu estou vendo tantos amigos que estão passando por aqui, né? Eu quero dar um beijo e um abraço para Cora Costa, nossa querida Cora. Para Geilda Oliveira, um beijo aí para você, estou com saudade de você. Danielzinho, meu amigo querido, que vai morar agora lá em Roraima. Karina Franco, olha, eu acho que Karina representa todos os amigos aqui, né, da gente. Renatinha, Bruna Barbieri, que está lá em São Luís do Maranhão. Bruninha, um beijo a você. E Carlos Dantas, que eu vi passando aqui rapidamente, né? Olha. Vou aproveitar, já que você está mandando Diga. os abraços, eu também Tantos vi aí beijos, né? passando André Franco, nosso amigo querido. André, eu vi, André, é verdade. E o doutor Vladimir Lira, que é o presidente do IBDFAN Alagoas. Olha, que privilégio, que bom. Fora Maravilha. outros alunos que estão aqui E prestigiando o amigos, nosso né? encontro. Muita gente aqui com a gente. Olha, deixa eu te falar, Patrícia. A teoria do amor romântico é uma teoria que vem trazendo uma série de complicações para os relacionamentos afetivos e para a vida pessoal das pessoas ao longo do tempo, né? Essa ideia de que todo mundo vai ser feliz no amor é uma mentira enorme, né? É uma grande sacanagem da literatura, do cinema e das novelas, né? Isso só funciona bem na novela das 8, nem sei das 9, né? Talvez naquela das 6 lá, porque essa mentira de que todo mundo vai ser feliz no amor, ela é vendida de uma maneira muito forte pelos serviços de consumo, né? Pelos meios de mídias, né? Por marketing. E isso dá dinheiro, né? Isso vende produtos, isso enche as salas de cinema, né? As seções de livro de autoajuda, né? As prateleiras das livrarias estão abarrotadas de produtos nesse sentido, mas na prática não resolve a vida das pessoas, né? O príncipe encantado não existe, as pessoas vivem as suas decepções amorosas, o príncipe encantado talvez não seja um príncipe, né? Mas um cara comum, e a princesa maravilhosa talvez não seja aquela princesa, né, extraordinária, tão idealizada, mas infelizmente nós vivemos ainda sobre essa égide do amor romântico. E enquanto a gente não conseguir superar definitivamente essa ideia, talvez a gente não consiga entender que a relação afetiva ela é uma relação muito mais negocial, né, para usar um termo que eu tenho utilizado bastante ultimamente. É uma espécie de acordo formal de relações afetivas, de relações patrimoniais entre as pessoas. É frio dizer isso, é duro dizer isso, mas isso é bem verdade. Bauman escreveu esse livro que você propôs à nossa leitura, e eu aproveito para te dizer aqui publicamente, né, que eu tinha lido esse livro em junho de 2011, e quase 10 anos depois eu volto ao Amor Líquido, agora bem mais maduro e com outras reflexões, né? Esse livro me influenciou profundamente. Inclusive, hoje, na minha linha de trabalho, que são os contratos familiares, eu trabalho muito essa ideia da liquidez das relações afetivas. Mas o que eu queria te dizer, Patrícia, é que quando o professor Conrado fala lá do iFamily, ele está tratando da vivência forte que a gente tem nas redes sociais, e se você me permite dizer, é uma vivência meio um tanto quanto ridícula no que diz respeito na sua essência, porque nós temos uma espécie de existência paralela, né? Uma vida, existe uma outra existência fixa, e nessa existência fixa a gente só tem uma tendência natural de só mostrar as coisas boas e de só viver as coisas boas. Quando o Bauman escreveu esse livro, ele não conhecia o Tinder. Eu tenho certeza que o Tinder não existia em 2003, mas se ele tivesse conhecido o Tinder, né? Aquela coisa voraz de você ficar passando por ali as fotos da pessoa, quase como se fosse uma espécie de cardápio humano para sexo. E se você me permite dizer, sem também querer ser grosseiro, por favor, mas ao contrário, mas sendo bem sincero, né? O Instagram, de certa forma, também tem esse papel de conexão afetiva e sexual das pessoas. Isso é um pouco difícil a gente reconhecer, mas é verdade. Provavelmente a gente está recepcionando definitivamente a tese de Bauman de que é tudo uma relação de consumo afetivo, né?
Eu fiz uma live outro dia com Tatiana Godard, nossa amiga querida lá de Aracaju, e eu utilizei uma expressão que Tatiana gostou, que foi a volatilidade afetiva, que é isso, né? As coisas elas vêm e vão, né? Muito rapidamente. Quando o Conrado fala do iFamily, né? Que você tocou num tema pesado, você só joga a barra pesada para mim. Mas é um livro curto que pode ser lido num final de semana. Mas quando ele fala no iFamily, na verdade ele está tentando explicar muito do que essa pandemia trouxe para a gente, que é uma reconfiguração das relações a partir da internet. Bauman, em 2003, um cara com mais de 80 anos, 40 livros escritos nas costas, fez uma análise, dissecou as relações entre as pessoas e conseguiu prever de maneira muito clara o que estaria acontecendo hoje. E como eu disse, talvez ele não tenha conhecido o Tinder, né? Mas se ele tivesse conhecido o Tinder, ele nem tivesse publicado mais o livro. Porque o Tinder é a configuração mais clara, o Tinder e todos os outros aplicativos, tem outro que eu gosto muito, que é, não que eu use, até porque ele agora está proibido na App Store, não na App Store, mas é para contratualização de relações sexuais eventuais, e me parece que é muito isso, né? As pessoas procuram uma vivência que não seja uma vivência rígida, uma vivência transitória, em que eles possam realmente se conectar e se desconectar de uma maneira muito rápida. Então, a superação da doutrina do amor romântico, Patrícia, para eu poder te devolver a palavra, ela tem uma repercussão muito grande no Brasil e fora do Brasil. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de fazer essa referência. E se você me permitir, eu separei aqui alguns livros para mostrar para quem nos assiste agora e quem vai assistir depois. Mas nessa sua linha de pergunta temática, né, tem a Regina Navarro Lins, que eu adoro, e que eu acho que é a maior digamos assim, a maior defensora da antítese do amor romântico, ou seja, mostrar que nós não somos românticos por natureza, né, que nossas relações, sobretudo atualmente, não são românticas. Né? Então, eu separei aqui esse livro que eu adoro, que se chama A Cama na Varanda. Tá? Eu cheguei a esse livro por uma citação num livro do Luiz Edson Fachin. O Fachin é aquele elemento de direito civil, família, ele menciona a cama na varanda. Eu fiquei curioso, comprei esse livro, fiquei impactado com o que a Regina fala há muito tempo, né? E o livro mais recente dela, um dos mais recentes, que é esse aqui, As Novas Formas de Amar, que são dois livros que mostram pra gente que nós não somos, Karina, eu estou mostrando novamente, ó. Um é A Cama na Varanda, tá? A Cama na Varanda, né? Essa é a tese dela da desconstrução do amor romântico. Nós não somos românticos, né? E As Novas Formas de Amar, para mostrar que a gente tem uma multiplicidade muito grande de maneiras de nos relacionar. E que essa multiplicidade, ela se caracteriza muito, provavelmente, com essa liquidez das relações. Ou seja, nada é feito para durar, né? O Bauman, quando escreveu esse livro, ele já tinha um conhecimento denso e profundo da teoria da pós-modernidade, né? Ele, inclusive, teve realce internacional com O Mal-Estar na Pós-Modernidade, que é um livro que faz uma alegoria ao texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização. Então, ele já conhecia densamente, escreveu com Anthony Giddens, ele já conhecia muito a tese da pós-modernidade. Então, ele decidiu levar para o campo afetivo essa sua perspectiva de superação das formas rígidas. Ou seja, houve um tempo em que as coisas funcionavam para sempre, de maneira definitiva, e houve um outro tempo, né, a partir do qual a gente passou a se relacionar de uma maneira mais leve. Para te devolver a palavra, Patrícia, esse aqui é um dos meus preferidos, né? Alain de Botton, O Curso do Amor. Né? Lá no meu perfil no Instagram eu já tinha mencionado esse livro há um tempo. O Alain de Botton é um filósofo suíço que escreve muito sobre o fim do amor romântico e as transformações nas relações contemporâneas. E todos eles são filhos do Bauman, né? Eu quero mostrar assim. Nós estamos trabalhando aqui em cima da obra do Bauman, né? Bauman lançou essa perspectiva e muita gente saiu aí traduzindo isso em diversas perspectivas. Não sei, Patrícia, se nós vamos nos transformar numa família virtual, mas a despeito da transformação que a internet tem nas nossas vidas, me parece que tudo ficou muito mais, como é que eu te falaria? As coisas ficaram mais fugazes, né? Mais passageiras, né? Menos duradouras. E uma outra questão, é porque tanta coisa que vem aqui à cabeça, uma outra questão rapidinho, se você me permite, Fica à vontade.
a diminuição progressiva dos espaços de intimidade, né? A gente abre mão muito da intimidade nesse mundo que a gente vive, nesse mundo líquido. Eu gosto muito de Leandro Carnal, tudo que ele fala e escreve. Leandro Carnal diz: nós somos uma geração em que as pessoas mostram que almoçaram, que vão dormir, que acordaram, que é fim de semana. Mandam mensagem para os filhos pela rede social, como se os filhos pequenos pudessem ler. Conversam muito com Deus, né? Que eu vejo muitas pessoas: obrigado, Deus, por não sei o quê, como se Deus estivesse ali acessando o Instagram dela, né? E Deus provavelmente não acessa o Instagram das pessoas. Mas a perspectiva é muito interessante, porque isso quer dizer que a gente está abrindo mão definitivamente da nossa perspectiva de intimidade que era formatada naquele outro modelo, que era aquele modelo mais rigoroso, aquele modelo mais rígido, pré-moderno, ou talvez moderno, né? Mas que a pós-modernidade desmantelou e que agora a pandemia terminou de sepultar definitivamente. Né? Eu não tenho dúvidas que nós vamos sair desse período de isolamento social muito menos românticos, né? Precisa ser a verdade, muito menos humanos, muito menos, digamos assim, solidários, infelizmente. Né? Nós não vamos progredir socialmente pela pandemia, ao contrário, nós vamos ter mais crise, nós vamos ter mais dificuldades, nós vamos ter mais individualidades, nós vamos ter mais egoísmo coletivo. E provavelmente esse talvez seja o grande legado que a gente vai ter desse período. Então, a impressão que eu tenho é que Bauman antecipou um pouco tudo isso, que esse período de crise ele só catalisou. Bom, eu vou aproveitar o gancho do que você estava falando, e do mesmo jeito que a gente pode falar nesses novos modelos familiares, nesses relacionamentos virtuais, Bauman destaca também o crescente aumento dos relacionamentos informais, do que a gente poderia entender por união estável, né? Que as pessoas elas vão viver juntas para ver se dá certo, ao invés de só construir uma vida em comum após a formalização sob a chancela do Estado através do casamento. Então, ele destaca aqui que ele diz o seguinte: assim viver juntos, e vamos esperar para ver como isso funciona e aonde vai nos levar, ganha o atrativo de que carecem os laços de afinidade. Suas intenções são modestas, não se prestam juramentos e as declarações, quando feitas, são destituídas de solenidade, sem fios que prendam nem mãos atadas. Com muita frequência, não há congregação diante da qual se deva apresentar um testemunho, nem um todo-poderoso para lá do alto consagrar a união. Você pede menos, aceita menos, e assim a hipoteca a resgatar fica menor e o prazo de resgate menos desestimulante. O futuro parentesco, quer desejado ou temido, não lança sua longa sombra sobre o viver juntos, e viver juntos, todas as opções elas mantêm-se abertas, não se permitem que sejam limitadas por atos passados. Porque justamente na união estável, você tem a facilidade, uma maior facilidade, pelo menos no sentido da formalização, da constituição e da desconstituição do relacionamento, do que na união estável. Então eu queria que eu sei que você gosta de estatísticas e tenho certeza que você sabe sobre isso, que isso acaba sendo uma realidade no nosso país, que o crescente aumento de famílias que se constituem pela união estável em detrimento do casamento. Então, que esse novo modelo de viver junto para ver se dá certo, ele acaba sendo sendo cada vez mais aceito pela população, que inclusive que vê nele atrativos que o casamento muitas vezes ele afasta ou amedronta, no sentido daquilo de toda a carga valorativa que ele traz com ele. E aí eu queria ouvir um pouquinho você sobre essa questão do aumento de relacionamentos através de união estável. Patrícia, eu sou um pouco seco em relação a essas questões. O casamento, ele me parece que é uma relação afetiva que ela se propõe a trazer segurança. Segurança afetiva, segurança patrimonial, segurança emocional, digamos assim. Entretanto,
essa segurança ela não é garantida, né? Então, a proposta que o negócio jurídico do casamento vende é uma proposta bem vendida, né? Porque ela está dentro da linha do amor romântico, mas ele não entrega esse serviço, né? A gente pode dizer assim. Ou seja, quanto mais o cara investe naquele relacionamento, a gente vê isso todos os dias, né? Quanto mais a pessoa investe naquele relacionamento, muitas vezes casa com aquela pessoa, achando que uma vez que casou, ela vai ter definitivamente a segurança afetiva, que as coisas estão estáveis. O tempo contemporâneo, ele nos mostra absolutamente o contrário, que provavelmente esse casamento ele pode significar, na verdade, o fim daquele relacionamento. E que as relações que são menos rígidas e que são, em tese, mais flexíveis, como você falou da união estável, mas tem várias outras, elas tendem a ser mais, digamos assim, parecidas com essas características da nossa sociedade contemporânea. Tem um autor espanhol que eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo sobre a obra dele, eu cito muito nos meus livros, e é um autor ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil, que se chama Carlos Martins de Aguirre. Tem um livro que eu sempre volto a esse livro, que se chama Diagnóstico sobre o Direito de Família, em que ele mostra para a gente, Patrícia, que hoje a gente está virando a moeda, ou seja, ao passo que o casamento era a regra e a união estável era a exceção, e a união estável tentava sempre olhar para o casamento como um modelo, as coisas estão progressivamente mudando. Então, o casamento ele está cada vez mais parecido com a união estável, porque todos os dias o casal precisa repactuar a sua vivência, né? Ou seja, todos os dias eles precisam acordar de manhã, olhar um para o outro e perguntar se eles têm motivos para continuar juntos. Não tem nada mais Zygmunt Bauman do que isso, né? Não tem nada mais líquido do que isso. Ou seja, o casamento ele está moldado naquele perfil jurídico do modelo em que as coisas eram firmes para sempre, funcionavam para sempre, né? As coisas eram certas, eram rígidas. Mas como Karl Marx disse, naquela frase famosíssima do Manifesto Comunista com Engels, tudo que é rígido se desvanece no ar, né? E isso solidificou o pensamento de todos os pós-modernistas, inclusive de Bauman. O casamento ele também se desvanece no ar, né? Eu falei agora há pouco em Leandro Carnal e vou voltar a mencionar. O Leandro Carnal, por sinal, tem uma palestra belíssima sobre a sociedade líquida, e vale a pena se assistir, né? Tá lá no YouTube. E ele começa dizendo o seguinte: não tem nada pior para sexo do que casamento, né? Se você quiser acabar com o sexo, case, porque a gente pensa muito em sexo até casar. Depois que a gente casa, a gente para de pensar em sexo porque perde a graça. A gente agora vai ter uma relação rígida. Você sabe que vai transar em tese, vai transar com aquela pessoa pro resto da vida. Está disponível, você não precisa correr atrás, não tem que gastar energia, não tem que ter esforço social para isso. E o Karnal é muito irônico, muito sarcástico, né? Ele diz o seguinte: casar é maravilhoso para você produzir, porque você esquece, para de pensar em sexo, né? Para de pensar na conquista, para de pensar na coisa de cortejar, de paquerar. Então, você vai focar no trabalho, você acorda cedo, anda de moletom pela casa, anda de croque, né? Que ele diz que não tem nada mais antissexual do que croque. Então o cara bota um croque, bota uma bermuda e um moletom, e aí a mulher não vai querer transar com ele, nem vai querer transar mais com a mulher. Em compensação, eles vão canalizar a energia deles para outras coisas. O que é que eu quero dizer com tudo isso, Patrícia? Para te devolver aqui a palavra. É que provavelmente nós estamos migrando para uma época em que o casamento realmente ele vai entrar em declínio. Você disse que é verdade, eu gosto muito das estatísticas. O IBGE vem mostrando isso para a gente, né? A gente teve um aumento de quase 80% de uniões informais, em comparação com o crescimento dos casamentos. Mas isso é preciso ser entendido do ponto de vista matemático, né? Nós já tínhamos muitos casamentos, então a tendência dos casamentos é crescer pouco. As uniões estáveis que eram menores, elas crescem exponencialmente. E eu te pergunto, Patrícia, por que alguém casaria hoje em dia? Você consegue me responder isso? Qual seria a resposta que levaria alguém a casar hoje em dia, se não for uma satisfação familiar ou se não for também uma questão de ordem religiosa? Por que alguém casaria, hein? Diz aí. Numa sexta-feira de noite. Essa pergunta aí. Boa. Bom, eu acho que ainda existe, e aí a gente aqui no Nordeste, principalmente, a gente ainda tem um certo tabu, se eu posso falar, um certo preconceito ou exigências sociais que são completamente dissociadas. Eu vou
vou citar uma frase de uma amiga sem nomeá-la, mas eu tenho uma amiga que chega ao ponto de dizer que é melhor você ser uma mulher separada do que ser uma solteirona, nunca ter casado. Ou seja, para a sociedade, você pelo menos é como se você tivesse tido sucesso na vida, ainda que esse sucesso ele tenha... Mas é temporário, né? Exatamente. Mas é como se você... E o casamento como uma ideia de êxito pessoal, né? Como se a pessoa que nunca casou, que nunca teve um relacionamento, ela fosse uma pessoa frustrada. Não É que as como se pessoas... tivesse um problema com ela, né? Isso não vou revelar a minha idade, mas não sou nenhuma jovem e não sou casada, e as pessoas perguntam, mas você, por que você não casou? Eu disse, bom, porque eu não achei a pessoa com quem eu quisesse compartilhar a minha vida, mas aí mas você não quer casar? Eu disse, bom, não é o objetivo de vida. Eu acho que é uma consequência de vários fatores. Mas existe essa pressão social, e aí isso acaba muitas vezes sendo reforçada no ambiente familiar. Eu acho ainda que muitos traços religiosos dessa questão da crescer e multiplicai-vos, né? Tão propagado pela igreja. Eu acho que existe mais do que a própria satisfação, o sentimento de satisfação pessoal, de felicidade, é um sentimento de prestação de contas. Eu vejo mais nesse sentido. Ou então até de valores distorcidos, como se essa ideia, como eu estou dizendo, de êxito, de sucesso na vida, ela fosse necessariamente atrelada ao relacionamento afetivo. Não que as pessoas elas não queiram. Eu tenho um livro que eu gosto muito. Acho que ele está aqui em cima. Não vou derrubar tudo se eu puxar. Tem um livro que chama... o livro que é O Mito da Monogamia, né? Que ele fala que não só o homem, mas todas as espécies, a grande maioria das espécies, ela não tem tendências monogâmicas a terem relacionamentos exclusivos. E que essa monogamia ela foi imposta por um padrão social para garantir a legitimidade da prole em relação à mulher, já que a maternidade era perfeitamente verificada pela gravidez e pelo parto, e a paternidade não. Hoje a gente dispõe de recursos tecnológicos científicos, mas por muito tempo a paternidade sempre foi decorrente da presunção de que o filho era o marido da gestante. Então a gente tem essas ideias de monogamia, de relacionamento como o fim, a ideia de êxito. E as pessoas elas não se preocupam tanto em encontrar um relacionamento que efetivamente construa essa felicidade concreta e não meramente abstrata, e se preocupam mais com essa questão da cobrança social, eu acho que ainda existe sobre esse assunto. Ô, Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do que você está falando, e alguma das anotações que eu fiz relendo o Bauman, né? Eu te mandei mensagem, acho que foi no domingo, na segunda, no WhatsApp, eu disse, pô, Patrícia, estou adorando que eu estou relendo o Bauman com outros olhos, né? A gente muda muito. Uma das coisas que Bauman comenta é que o amor não consegue dar sentido à vida. É uma visão, como eu disse no começo, pessimista, né? E eu te pergunto, na tua opinião, você acha que o amor dá sentido à vida ou o Bauman estava errado? O que você acha? A gente tem que abrir uma taça de vinho já para falar nisso, né? Olha, eu acredito mais do que no amor conjugal, convivencial, eu acho que o amor próprio dá sentido à vida. Você se amar e buscar em você a sua felicidade, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto familiar. Eu acho que quando você encontra o amor em você, de aceitar os seus defeitos e tentar trabalhar esses defeitos, e aí sim estar preparado para conviver com o outro, aí eu acho que o amor, mas no sentido muito mais amplo do que o amor conjugal convivencial.
Eu acho que antes de a gente falar no outro, a gente precisa falar no nosso eu. Então, talvez o amor dê sentido à vida, não no sentido do amor, mas do amor próprio, essencialmente. Eu tenho uma impressão, né, uma convicção muito clara sobre isso, né? Eu acho que Bauman ele foi muito feliz quando ele comparou as relações afetivas e sexuais contemporâneas a relações de consumo, e talvez a gente aplique muito a lógica consumista a isso, né? Ele diz que você está numa festa, inclusive é uma passagem lá no livro, inclusive na parte inicial, que é a parte inicial do livro é fortíssima, né? Em que ele diz que você está numa festa, passa o olho para cá, passa o olho para lá, você olha, daqui talvez dê certo, né? Começa a paquerar, e daqui a pouco rola uma paquera, e os dois vão dormir juntos, e rola sexo, etc. E que no outro dia isso acaba. Ele disse que é a mesma coisa que você ir no shopping, comprar uma roupa para usar na festa, né? Você ir com uma roupa nova. Aqui no Nordeste a gente tem muito isso, né? Ah, pô, vou comprar a roupa para ir para a festa. Então você vai lá, compra a roupa, vai para a festa. Depois você esquece um pouco aquela roupa porque ela já foi usada. Então essa perspectiva de substituição das coisas, né? Ela nos remete muito à nossa percepção sobre a própria necessidade de consumo. Algumas pessoas são mais consumistas, e esse consumismo talvez ele seja também refletido nas relações afetivas. E eu tenho uma opinião um pouco mais dura do que a sua, né? Acho que você foi muito gentil na sua resposta, mas eu acho que o amor não dá sentido à vida, né? Eu acho que o amor ele dá acalanto, né? Ele dá digamos assim, ele dá possibilidades, ele abre alternativas, mas ele não dá sentido à vida. Sobretudo porque se a gente foca naquela perspectiva de que eu vou ser feliz se eu estiver com alguém, né? Ou se você mira na pessoa, né? Quando eu estiver com fulano, eu vou ser feliz, e aí você está com fulano e não está se sentindo feliz. Muitas vezes não está se sentindo realizado. Isso serve com um carro novo, isso serve com aquela casa que você sonhou em construir, ou aquele apartamento lá naquela praia que você gosta muito, ou aquela viagem que você diz, se eu fizer aquela, depois dessa pandemia, o que vai ter de sonho de consumo guardado latente aí é uma loucura, né? Ah, se eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz, e agora na pandemia eu percebi que é isso que eu gosto. Aí o cara vai lá, faz a viagem e vê que a vida dele não mudou muita coisa. Então, talvez a gente possa traduzir o amor numa outra perspectiva, uma perspectiva de complemento, né? Talvez, digamos assim, ou de adaptabilidade ao convívio social. Mas eu quero te fazer outra pergunta, Patrícia, se você me permite. Vá. Nas redes sociais, né, tão fortes hoje em dia, a gente está aqui numa das maiores, talvez a maior hoje, né, que é o Instagram. Nas redes sociais existe consumo emocional. Completamente. Nessa linha de consumismo que a gente fala, eu queria saber se nas redes sociais existe consumo emocional. Completamente. Eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente acessa lojas virtuais para comprar produtos, as redes sociais, elas são vitrines de pessoas, não deixa de ser. Tanto é que dificilmente você vai postar uma foto que você não esteja atraente, não esteja bonito. Você vai postar uma foto de um prato que não seja um prato gourmet, um feijão com arroz. Você dificilmente vai postar uma foto lá sem maquiagem, com cabelo assanhado, ao acordar. Não, quando você vai postar foto é quando você está indo para a balada. Você está vendendo um produto. Você não dê... E aí a própria pessoa muitas vezes se trata como produto à venda, porque você ali está trabalhando uma rede de marketing. Você é uma rede de marketing interpessoal, de você se mostrar um produto atrativo para o outro. E quantas paqueras não se desenvolvem e inclusive, quantas traições também não se desenvolvem através de redes sociais. Mas eu vou fazer o seguinte. A gente não tem dados aqui no Brasil, né? Mas na Itália, desculpa te interromper, aqui no Brasil não temos dados, né? Mas na Itália tem uma estatística de que 80% das traições elas são vinculadas às redes sociais. Não é muita coisa. Eu tenho é que eu não vou lembrar agora, não vi antes do nosso encontro, mas antes do Facebook, em 2011, logo quando o Facebook foi lançado, existem uns dados sobre infidelidade virtual que
que diz o seguinte, que a grande maioria das pessoas usam o ambiente virtual como uma porta de entrada para a traição física. E que, nessa perspectiva, os homens conseguem atingir eles conseguem O objetivo, né? o objetivo, eles só se satisfazem efetivamente com o encontro físico, enquanto para as mulheres a satisfação do virtual ela já integraliza o seu desejo de algo novo, de algo diferente. Mas eu queria, aproveitando essa questão, e a gente está com pouco tempo já indo para o final, mas eu não queria deixar de falar que essa perspectiva de consumo ela não é só ligada ao aspecto da relação conjugal, convivencial, mas também parental, né? A gente hoje, ele fala, Bauman, na possibilidade fascinante que se encontra bem ali na esquina de escolher um filho num catálogo de doadores atraentes, quase da mesma forma como eles, os consumidores contemporâneos, estão acostumados a comprar pelo correio ou por meio de revistas de modas. Assim, eles vão adquirir uma criança no momento preferido. Então, o filho, ele passa a ser uma questão de decisão e não um acidente. Então, a gente podia, se a gente tivesse mais tempo, aí a gente poderia falar sobre a questão da função procreacional, que não é mais essencial ao casamento. Então, você reconhece famílias, mesmo a despeito da existência de filhos, que ter filhos não é mais uma finalidade precípua do relacionamento afetivo. O sentido do planejamento familiar, das pessoas escolherem, poderem decidir de maneira mais consciente quantos filhos ter, quando tê-los, qual o espaçamento de tê-los, e inclusive poder se valer das técnicas de reprodução humana assistida, talvez ainda não tanto para fazer aqueles procedimentos de seleção genética, mas quem sabe no futuro a gente também não está aí escolhendo um filho, as características físicas, intelectuais. Tem um livro muito bom, que inclusive foi até a professora Fabíola Lobo que me indicou a leitura, que é O Futuro da Natureza Humana, de Habermas, que ele fala sobre essas perspectivas da seleção genética. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão dessa perspectiva de tratar o filho como um objeto de consumo. Será que efetivamente a gente também está transformando a parentalidade nesse desejo de consumo? Patrícia, você sabe disso, né? Eu tenho trabalhado muito ultimamente, até já falei sobre a questão dos contratos familiares. E você falando sobre a perspectiva da filiação, como se fosse uma espécie de menu, né? Tá ali o cardápio de filhos. Eu me lembro muito das possibilidades de contratualização sobre procriação, né? Em que as partes elas podem estipular suas regras, né? De maneira muito definitiva. Há poucos dias a gente teve a professora Mariana Chaves na aula da pós, inclusive você também vai dar aula conosco, e ela falava de uma amplíssima liberdade de construção de projetos parentais, baseado, sobretudo, na vontade das pessoas. Ou seja, a vontade das pessoas seria soberana para essa construção, não há nada mais voltado para a perspectiva de Bauman do que isso. A gente precisa lembrar que hoje os filhos eles são muito mais talvez uma resposta para uma perspectiva de evolução do relacionamento do que necessariamente do que um desejo. Karina colocou isso lá atrás na mensagem, eu achei bem interessante, que ela disse assim, você namora, o pessoal pergunta, vai noivar, noiva vai casar, casou, quando é que vai ter filho? Teve o filho, quando é que vem o segundo? É como se isso fizesse parte daquele pacote tradicional que a gente tinha lá atrás. Mas com a contratualização as coisas mudam. Por exemplo, eu tenho alguns colegas que fazem o oposto, eles não querem ter filhos. Tá? Eles decidem isso. Ó. Nós não quer ficar comigo, mas não quer ter filhos, entendeu? Se você quiser ficar comigo, é nessas condições. Ou aí vai dizer, a gente vai ter filho, mas vai ter filho em tal circunstância. Eu vou terminar primeiro meu projeto profissional. Eu vou terminar meu estudo X, Y. Eu vou desenvolver minha empresa. Né? Depois a gente vai ter filhos com tais características. Ou seja, nós vamos no banco lá para poder fazer esse trabalho de maquiagem, né, tecnológica para a construção dos filhos. Então, acredito que não há dúvidas, como essa relação ela está sendo uma relação cada vez mais líquida. Ela já é muito líquida com os pais, né? Hoje nós estamos nos aproximando do modelo americano, né?
que é cada vez mais uma espécie de distanciamento dos pais dos filhos, que é o contrário da nossa tradição, que a gente era muito ligado aos pais, que é uma tendência de esvaziamento desse vínculo. Entre outros parentes, eu nem vou mencionar, irmãos, sobrinhos, tios, primos, e aí a gente encerra já, talvez o rol já esteja amplo demais, porque hoje as coisas são muito, muito, muito fechadas. Né? Mas eu acredito que essa ideia da contratualização ela é muito forte dentro da consequência do fenômeno trazido por Bauman. Eu, quando estava preparando esse material, e vou te devolver a palavra rapidinho, porque eu sei que a gente está perto de encerrar, eu encontrei um contrato realizado na Bélgica, entregue nas universidades, antes das festas universitárias, para que os jovens anotassem, estou topando transar com essa menina hoje, eu estou topando transar com ele. Não queremos ter filhos, só queremos transar. Tá? O limite, digamos assim, da simplificação das relações afetivas. E é claro que os filhos eles estão envolvidos nesse contexto. Pois é. Eu vou me encaminhar para o final aqui, já para evitar que o Instagram derrube a nossa live sem a gente poder fazer as adequadas despedidas. Bauman daria pelo menos uns 5 encontros desses só para falar do amor líquido, da gente poder trabalhar aí com mais detalhes, com mais aprofundamento os temas. Mas a proposta, a gente é mais, talvez a proposta dessas lives talvez, primeiro, despertar o interesse da leitura de livros não jurídicos e também despertar trazer inquietações, digamos assim, trazer inquietações para que as pessoas, principalmente desse universo jurídico, elas se inquietem e tentem pensar fora da caixinha, né? Talvez trazer uma nova perspectiva de novos direitos ou de novas relações que talvez ainda não estão tão aceitas e tão consolidadas dentro do nosso ordenamento. Deixa eu só ver assim. Tem um aluno meu que fez uma pergunta, só vou falar aqui. Se os filhos são vistos por alguns assim, nesta lógica de consumo, não seria um perigo, pois os mesmos entrariam na lógica do descartável? Se sim, o que o direito pode ser feito? Zé Bruno, eu sou meio resistente com relação a essa excessiva... esse uso excessivo da reprodução humana assistida sem certas ressalvas. Eu até comentei outro dia de um artigo que deve estar saindo a publicação na revista do IBDFAM agora ainda esse ano, que é justamente de tentar trazer para a reprodução assistida os mesmos valores da adoção, de se identificar para as pessoas que querem utilizar das técnicas de reprodução humana assistida a verificação da legitimidade dos motivos e das vantagens para a pessoa adotada, no caso, para a pessoa gerada. Por que será? Em tentar identificar, isso não vai afastar por completo eventuais famílias constituídas dentro desse projeto de consumo, mas não deixar, pelo menos a minha visão, não sei a do professor Dimitri, talvez seja um pouco mais liberal, mas eu ainda me preocupo muito com as consequências, principalmente para a parte vulnerável dessa relação, que são os filhos. E você, Dimitri? Patrícia, eu queria te agradecer. A gente talvez tenha 1 minuto ou 2, então eu queria te agradecer, mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha, um beijo especial para você. E dizer que sua proposta é maravilhosa. Eu queria terminar com outra sugestão rapidinho aqui, ó. Esse é um dos livros que eu acho que mais dialoga com o amor líquido, que se chama O Caos Totalmente Normal do Amor, de Ulrich Beck, que é um alemão muito conhecido na sociologia. Então, acho que essa é a ideia. O amor é um caos, né? Eu acho que o Zé Bruno perguntou aí, a gente talvez termine muito voltado para a perspectiva da solidão, porque a vida, ela sempre é muito dinâmica. Mas adorei esse papo, ó. Um beijo para você. Obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim, tá? Para você e para todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço mais uma vez você logo que eu lancei a ideia, você ter topado participar. É um prazer saber, eu tinha certeza que esse papo ia ser muito legal. E aí, na próxima semana, eu já vou divulgar o nosso 3º encontro, que vai ser com um amigo em comum, Danilo Mergulhão. E não vai demorar tanto, porque é um livro bem pequenininho, bem fininho. Mas eu não vou dar spoiler, para todo mundo ficar ligado no feed e poder acompanhar
o próximo encontro do Clube do Livro. Então, obrigado Tá a bom. todo mundo que participou, Obrigado, interagiu com a gente. E, ó, um beijo muito grande para você, meu amigo. Tô com beijo. saudade de lhe Você encontrar também, tá? pessoalmente, já que a gente só se vê Tô já dando agora. um abraço aqui no celular para lhe abraçar pessoalmente. Mas já vai a gente vai se ver. Então, Valeu, foi beijo. maravilhoso. Também Tchau. amei. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.